Um abraço a todos do Caipira aí. Que Deus nos ilumine e nos guie a toda a verdade pelo Espírito Santo. Um texto que sempre me chamou a atenção no livro de João, aqui no capítulo 9, quando Deus cura um cego de nascença. Se esse cego é de nascença, como ele distribuir o pecado, né, a um ato do homem para com Deus, de extrema consciência, se rebelando contra a sua vontade, provavelmente quem pecou foi o pai deles, né? Possivelmente ali, uma das coisas que levava o ser humano à cegueira era o ato sexual indevido, fora do matrimônio, uma traição, vamos dizer, por parte do homem ou da mulher. Mas o versículo 16 me chama muita atenção. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, entre os fariseus. Agora, uma coisa era o sábado do fariseu e outra coisa era o sábado bíblico instituído por Deus pelo próprio Jesus Cristo, né? Antes da criação do mundo e no próprio Sinai. Só ler lá Atos capítulo 7, né? Jesus não guardou o sábado legalista, o sábado farisaico, que criou leis humanas para tentar proteger o sábado bíblico, e acabou criando um fardo sobre aqueles que realmente queriam fazer a vontade de Deus, impediam realmente essas pessoas de chegar a Deus. E hoje ainda acontece, muitas vezes dentro da nossa própria igreja adventista. E muitas coisas são colocadas pelos irmãos evangélicos na conta dos adventistas, que os adventistas nem dizem nem fazem. Então, uma coisa é entender na Bíblia o sábado bíblico, instituído no Sinai, e antes do Sinai, que a lei de Deus é eterna, e outra coisa é o sábado farisaico. Aí Jesus precisava restaurar essas coisas, né? Quando você vai ler lá, por exemplo, João capítulo 5, né, versículo 18, se eu não me engano. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazia-se igual a Deus. Jesus não está quebrando o sábado bíblico aqui e nem o anulando. Que a palavra violar aqui no grego significa desatar, desamarrar, soltar. Jesus estava dando o verdadeiro sentido, e o sábado ele estava prendendo o homem ao legalismo, que não era o propósito dele, porque o homem criou leis em volta do sábado e em volta dos mandamentos de Deus, que impediu o ser humano de realmente um contato direto com Deus, do que essa sabedoria de como viver essa lei e como praticá-la. Por isso que Jesus vai dizer em Marcos 7, né? Você negligencia o mandamento de Deus para praticar as suas tradições. Então, entenda a diferença disso. O propósito do sábado, instituído no Éden, de trazer um homem uma relação próxima com Deus, não mediante o legalismo, mas mediante o amor e a verdade revelada pelo Santo Espírito, né? Porque sem amar guardarás o meu mandamento. Romanos 13, a lei de Deus é amor. Tiago 2,12 é a lei da liberdade. Salmo 19,7 é a lei que restaura. Essa lei que você deve compreender, e não a lei do homem. Agora, minhas obras vai ser um trapo de imundícia perante Deus quando eu busco ela pelo legalismo. Mas quando eu busco ela pelo entendimento que o Espírito Santo me dá em oração e desejo praticá-la, aí eu vou glorificar a Deus por meio dessas obras. Então as obras não excluem a fé e nem a lei, é um conjunto de todo, né? Você vai ler lá, por exemplo, não vou ler Tiago para citar, mas eu gosto muito aqui do texto de 1 Pedro 2, né? 12, que diz assim, ó: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, que a palavra gentios significa pagãos, para que, naquilo que fala contra vós outros como de malfeitores, isso acontece até dentro dos cristãos, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Reflita sobre a verdade. É indiscutivelmente a verdade do sábado bíblico na palavra de Deus. O sábado farisaico e o sábado com o propósito errado, a não ser glorificar a Deus, como Paulo vai dizer em Colossenses 2,8, que não adianta você guardar tudo aquilo que Deus pede para desviar a adoração e proclamá-la a outros seres, né? Faça
como Deus pede mediante aquele entendimento que o Espírito Santo te dá. E olha, a lei de Deus é perfeita e Jesus disse: não vim abolir a lei, porque se ele abolir a lei, você não vai encontrar com Cristo naquele grande dia. Como diz o Salmo 14, eles estarão reunidos com o Cordeiro, os vencedores, no Monte Sião. E o Monte Sião é o monte de Deus. Salmo 15, Davi pergunta: quem estará contigo no seu santo monte? Leia o Salmo 15. Não por legalismo, pratique por amor à verdade e por você querer ser restaurado à imagem e semelhança do Eterno. Um abraço a todos e até a próxima.